porque ninguém pode pelejar contra ela, porque ela vai estabelecer leis, e quem não obedecer será punido. Nós já estamos vivendo isso. O anticristo já está governando. O mistério da iniquidade já opera como operou nas colisões, coligações, implantando ditaduras anti-Deus, anticristo. Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Veremos um homem igual Napoleão Bonaparte e aquela coisa pirotécnica? Não. Presta atenção. Nós aqui percebemos nitidamente que a Babilônia e Nabucodonosor são tipos perfeitos do anticristo. Não são? Perfeitos. Notem que nós estamos falando de um governo, um governante de prefeituras, municípios, estados e províncias. Não há nada miraculoso na história de Nabucodonosor. Nós estamos narrando uma história política, ideológica, filosófica e econômica. O anticristo reproduzirá a mesma coisa. No tempo do fim, Satanás fará uso do Estado, do governo e dos governantes para executar os seus planos. Veja que essa adoração à estátua estava completamente ligada às demandas do império. Olha o verso 2. Então o rei mandou juntar sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros e magistrados. Ele está falando de cargos políticos. Estavam ligadas a questões políticas. E note que a ordem saiu do trono de Nabucodonosor e passou pelas hierarquias governamentais, onde leis foram criadas. Então o governo de Nabucodonosor, a adoração a si próprio, o culto a si mesmo, estava totalmente ligado a questões políticas. De modo que o anticristo já está na terra. Eu não preciso esperar ele vir. Ele já veio, ele já está na terra, e está operando, trabalhando da mesma forma que ele trabalhou no Império Babilônico, através de Nabucodonosor. Ele já está na terra trabalhando, através do seu espírito. E 2 Tessalonicenses deixa isso com clareza. 2 Tessalonicenses 2:7 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Que é isso? O anticristo já está na terra, ele só não se encarnou na figura de um homem, mas o espírito dele já opera. Opera onde? Através das instituições, organizações, partidos políticos, governadores, poderes, homens. Então nós já temos uma amostra do que vai acontecer escatologicamente, o fim do fim, e o que já está acontecendo no nosso tempo, e que vai piorar. Presta atenção. Em regimes totalitários, é o Estado que aparece como um Deus, e o Estado se torna Deus para o seu público, como a Babilônia. Estado se tornou um Deus. Segundo, e como Deus, o Estado quer ser adorado.
O Estado quer que nós prestemos culto a Ele. O Estado quer que nós veneremos Ele. O Estado quer que nós juremos fidelidade e obediência a Ele. É assim com as ditaduras. É assim com os estados totalitários. Foi assim com o fascismo de Mussolini. Foi assim com o nazismo de Hitler. Foi assim com o totalitarismo de Mao Tse-tung. E é assim com esses regimes que hoje ainda governam. Eles se colocam como deuses do seu povo. E como Deus, exigem adoração. Portanto, a estátua erguida que exige adoração é o próprio Estado, que de democrático não tem nada. E esse Estado quer tomar o lugar de Deus. Notem onde ele foi construído. Na planície de Sinar e no campo de Dura. Foi ali que foi erguida a estátua. O Estado quer também ser erguido, quer ser colocado no mesmo campo. Ele quer tomar o lugar de Deus. Ele quer tomar o lugar da igreja. E não quer que o povo siga a Constituição divina, mas a Constituição do Estado, não as leis divinas, mas a lei do Estado. E ele quer falar no lugar de Deus, governar no lugar de Deus, estabelecer leis no lugar de Deus, regras no lugar de Deus e mandamentos. Ele quer tomar o lugar da igreja e definir nossos costumes e nosso comportamento. Como conduzimos nossas famílias, como são nossos casamentos, como educamos nossos filhos, como nos portamos. Ele quer mudar até como enxergamos a ciência, como começa a vida, se ela é biológica, se o gênero é neutro, se não é. O Estado quer definir coisas que Deus já definiu. Ele quer recriar o homem, impor uma nova ética, um novo pensamento e definir como nós enxergamos o mundo. E questões como de sexualidade, casamento, vidas intrauterinas, assim como demais coisas. É o Estado. É isso que estava acontecendo na Babilônia. Quarto, eles também exigem fidelidade ao Estado e aos seus governantes e criam leis exigindo isso. Eles não só desejam, exigem fidelidade, adoração, culto ao Estado e aos seus governantes. Você não pode criticá-los. Você não pode dar sua opinião, mesmo que se diga que é uma democracia e que o Estado seja laico. Eles exigem e até promulgam leis, direto ou indiretamente, de modo que o Estado só pode ser elogiado, jamais criticado. E quinto, assim como Nabucodonosor, ao fazer a estátua toda de ouro, estava dizendo: eu sou soberano e Deus não, afrontando Deus, o Estado também quer dizer que ele é soberano e não Deus, pois a vida e a morte estão nas mãos do Estado e não de Deus. E por que o Estado também quer dizer que é soberano e não Deus? Pois eles não acreditam em Deus.
e assim se portam como deuses do seu povo. Sexto, de modo que execuções, prisões e perda dos direitos será imposta a quem se recusar a obedecer às leis do Estado, assim como também a Babilônia o fez. Perda dos direitos, prisão e outras coisas. E por fim, isso não se trata apenas, isso não é exclusividade de uma nação. Isso não acontece apenas em âmbito local, mas isso faz parte de uma agenda mundial, como lemos no verso 4. A ordem não foi só para os cidadãos da Babilônia, a ordem foi também para povos, tribos e línguas. O texto diz: ó povos, verso 4, nações e homens de todas as línguas. Esse culto a Estado, essa adoração ao governo, faz parte de uma agenda mundial. Não é exatamente isso que nós estamos vendo? Não é nenhuma coincidência, está havendo uma coalizão de continentes, de federações, de nações implantando regimes totalitários, onde o Estado é senhor do seu povo. Isso está acontecendo exatamente neste momento, às 21h01 de outubro de 2024. Esses regimes vão ter sucesso? Porque você está com a cara de assustado? Eu estou falando besteira? Não é assim na Coreia do Norte, na China, na Venezuela, na Nicarágua, Cuba? Os Estados Unidos não estão se tornando assim? A Europa já não está quase toda assim? O Brasil não dá sinais claros disso? Não estou falando de algo do futuro. O futuro era quando Daniel escreveu. Para mim que estou lendo, quase 3.000 anos depois, é presente. Agora, esses regimes farão sucesso, terão sucesso na divinização do Estado e na obediência irrestrita do seu povo? Sim, eles terão. Verso 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E assim aconteceu. Em obediência às leis, com medo da execução, o povo todo se curvou diante da estátua. O povo todo cedeu. Eles adoraram, bateram palma, cantaram com orquestra. Teve um coro ali, mundial, em plena praça da Babilônia, em adoração. Mas isso era imposto, forçado, exigido. É assim hoje na Coreia do Norte. Quando aquele líder, ele desfila em praça,
todos são obrigados a sorrirem quando ele passa e aplaudi-lo, e se não fizerem, são executados. Foi assim na Alemanha nazista, quando Hitler, o Führer, passava, todos tinham que erguer o punho e dizer Heil Hitler. Era obrigado. E Hitler copiou isso de quem? Dos imperadores romanos, que quando o imperador César passava, todos tinham que dizer Ave César, que quer dizer salve César. Era assim no fascismo italiano de Mussolini, que ele passava e eles também tinham que adorá-lo. Por quê? Porque isso foi imposto pelo Estado. Heil Hitler, Ave César. Foi assim no primeiro século da igreja, com Pedro, Paulo, João, Tiago, estabeleceram o culto ao imperador. O imperador tinha que ser adorado. Principalmente Flávio Titus Domiciano, que é o que veio depois de Nero. Ele arrogou para si o título de Senhor e Deus e exigiu adoração a si próprio, implantando o culto a ele mesmo. O anticristo também vai fazer a mesma coisa. Ele vai exigir adoração. Apocalipse 13:4 disseram: e adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Besta que é o anticristo, não é aquele primo seu não. Também adoraram a besta, dizendo: por que adoraram ela? O medo. Quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Era a mesma coisa de alguém confrontar Hitler em plena Alemanha. Quem pode contra Hitler? Quem ousa enfrentar esse homem? E adorarão o dragão e a besta. Por quê? Porque ninguém pode pelejar contra ela. Porque ela vai estabelecer leis. E quem não obedecer será punido. Olha que coisa. Nós já estamos vivendo isso. O anticristo já está governando. O mistério da iniquidade já opera como operou na Babilônia, como operou na vida de Nabucodonosor, através de leis, de partidos políticos, coalizões, coligações, implantando ditaduras anti-Deus, anticristo. Mas, aí tem um mas, para nos salvar. Entretanto, em todos esses regimes, existe oposição. Existe aqueles que não se curvam, mesmo que isso custe a vida. Haverá aqueles que se oporão ao sistema. Veja o verso 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens, caldeus, e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Verso 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. São estes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Queridos, Sadraque, Mesaque e Abednego faziam parte de uma religião monoteísta, monoteus, teus Deus, mono um. Religião monoteísta, o judaísmo, que adora um só Deus, Yahvé, o Senhor dos exércitos. Era impensável para eles que eram monoteístas adorarem qualquer outro Deus, senão o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nesse sentido, eles se recusaram se dobrar diante da estátua.
Apocalipse 13:16, a mesma coisa. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, o anticristo faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita, sobre a sua fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Os filhos de Deus jamais serão marcados com a marca da besta. Jamais se dobrarão ao sistema. Eles se oporam. Imagina a orquestra em praça pública. Imagina essa convenção mundial acontecendo. Aqueles magistrados de todos os impérios e países, uma orquestra gigantesca, multidões, e quando a orquestra toca, aquele mar de gente se prostra e só ficam de pé Sadraque, Mesaque e Abednego. Contra todo o sistema, toda a guarda real, todo o poder bélico, toda a tirania, 3 jovens se recusam a dobrar seus joelhos, se recusam fidelidade ao Estado, se recusam a adorar outra entidade que se coloca no lugar de Deus. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.